Olá, olá! Aulinha de literatura hoje, trovadorismo. O trovadorismo é uma literatura muito esquisita. O poeta não é poeta, a poesia não é poesia, o livro não é livro, a mulher não é mulher. Mas professor, me explica, explico. Calma que nós vamos chegar lá. O trovadorismo é a primeira manifestação literária de língua portuguesa. No Brasil, nessa época, não havia literatura. Mas, professor, e os índios, professor? Os índios não escreviam. E, literalmente, a palavra literatura tem a ver com escrita. Então, não havia literatura no Brasil nesse período. O que é, então, o trovadorismo, professor? Onde está acontecendo o trovadorismo? Para nós, o importante, como literatura brasileira e literatura portuguesa, é o trovadorismo em Portugal. Em que época que está rolando? Idade Média. Senhor feudal, o dono, o senhor, aquele que é o principal, que as pessoas são mantidas e a sua vida toda gira em torno daquele senhor feudal. Na religião, a Igreja Católica, basicamente um conceito, teocentrismo. O que é o teocentrismo, professor? Teo é Deus, centrismo está no centro. Então você está dentro desse contexto e a literatura, de alguma forma, também reflete a sua história. A literatura também reflete o seu tempo. Ok, já aprendemos sobre o contexto histórico. Agora, professor, fala para mim sobre literatura, sobre trovadorismo. Trovadorismo é o seguinte, a primeira escrita, o primeiro registro de uma escrita da literatura de língua portuguesa é a Canção da Ribeirinha, do Paio Soares de Taveirós. O Paio Soares de Taveirós, esse cara da paia. Oh, professor, piada sem graça. Paio Soares de Taveirós. Ele é o primeiro escritor reconhecido da língua portuguesa. Ele escreveu numa língua que é ainda uma pré-língua portuguesa. Ele escreveu no galego português. Bom, já sabemos quem começou. Quando começou? Provavelmente em 1189, talvez em 1198. Uma pequena diferença aí na data, mas é mais ou menos nesse período. E a literatura em si, então, professor, fala pra gente. O que você me falou? Que a poesia não é poesia, porque a poesia, ela é cantada. Porque pouca gente sabia escrever nesse período e ela precisava ser transmitida de forma oral, pela boca, para que as pessoas pudessem ouvir e aprender e ficar com aquela musiquinha chiclete na boca. Então, você tem aqui uma transmissão oral. Então, a poesia não é poesia, a poesia nós chamamos de cantiga. O livro não é livro. Por que o livro não é livro, professor? Porque o livro é um cancioneiro. Um lugar onde tem muitas canções é um cancioneiro. O trovador é o poeta. O poeta, então, não é o trovador. O trovador, o nome daquele que produz a poesia e muitas vezes até cantava essas poesias, é o trovador. E por que a mulher não é mulher? Porque na única poesia ou na única cantiga que a mulher é o personagem principal de quem está falando, como a mulher nessa época não era alfabetizada, ou pelo menos a maior parte das mulheres não era alfabetizada, as mulheres não escreviam. Ela tem uma voz dentro da poesia, só que quem escreve realmente é um homem. Como é que o trovadorismo se divide, professor? O trovadorismo se divide em lírica, ou seja, a cantiga ela deve ser lírica, ou a cantiga ela deve ser satírica. Só esses dois? Não, esses são os principais dos principais. Você vai encontrar bons sites de pesquisa na internet que trazem centenas e centenas de cantigas diferentes. E elas trazem algumas outras pequenas subdivisões, mas para nós, alunos que queremos entender, não só o básico, entender bem o trovadorismo, basta você saber que as principais são lírica e satírica. Lírica, o que é uma poesia lírica? Lirismo é amor, paixão, seu guarda, eu não sou vagabundo, é poesia de amor. Então a lírica é o amor. A satírica é a zoeira, é a trollagem. A zoeira nunca acaba, a zoeira never ends, jamais acaba. Então, você tem a lírica e tem a satírica. A poesia lírica, ou seja, a cantiga lírica, ela tem o amor e o amigo. A cantiga de amor e de amigo são as principais. A cantiga de amor, o principal nome dela é o Dom Diniz. O que é a cantiga de amor? Gente, a cantiga de amor é tchutchu, que é coração, é amor, é paixão. Olha aqui, o que é a cantiga de amor? Um homem escreve para uma mulher, dizendo para aquela mulher que ela é a senhora dele. Ela é a senhora, ela é olhada na mesma perspectiva do senhor feudal, ela é a senhora dele. Ou seja, minha senhora, você é a minha senhora. Aqui nesse caso é um amor totalmente idealizado, uma mulher distante. Ele não quer abraçar, beijar ou dar uma fungada no cangote da morena, ele não quer. A mulher é idealizada, é uma mulher maravilhosa, distante dele. Por que ela é assim?
Porque muitas vezes essa mulher ela é comprometida. Então, o ambiente do palácio, quando havia as festas e as pessoas estão ali dançando essas cantigas, ô meu nego, é quadrilha, olha a chuva. Presta atenção, não tem nada a ver com quadrilha. Quando eles estão dançando ali, aquela cantiga, a cantiga do amor, de amor, ela tem essa ideia de homem apaixonado, que tem uma palavra muito comum no galego português que existe nas cantigas de amor, que é a coita de amor. É um homem sofredor. Sofredor. Isso é cantiga de amor. Na cantiga de amigo é diferente. É a mulher que fala na poesia. O eu lírico é uma mulher. A mulher vai conversar na sua poesia, e diferentemente do homem, que o homem sofre sozinho. Ele abraça o seu ursinho puff e chora e escreve. A mulher, na poesia, na cantiga, ela conta para alguém. Ela fala para sua mãe, ela fala para suas amigas. O que ela fala? Ela fala, olha, o meu amado, o meu amigo, que não é amigo, é amizade colorida, é namorado, que o meu amigo passou por aqui e nós conversamos, passeamos no jardim, porque o contexto da poesia, da cantiga de amigo é o jardim, é o campo, é o bosque. Então ele passou por aqui, nós andamos no jardim, mas ele foi embora. Ele foi embora e eu não sei onde ele está. Ondas do mar de Vigo, você sabe onde está o meu amigo? Essa é uma cantiga de amigo. Ela está preocupada porque ele se foi. Foi para uma guerra, talvez, pode ser, ou para algum outro motivo. Ela não sabe se ele morreu, se ele volta, ou se ele já está nos braços de uma outra catilanga, vagabunda, salafrária, lagartixa. Presta atenção, isso é cantiga de amigo. Uma mulher escreve para um homem pedindo para que ele volte. Nas cantigas de zoeira satírica tem o escárnio. O escárnio é o seguinte, é uma poesia, né, uma cantiga que a pessoa vai zoar alguém, mas ela é bonita, ela é bem estruturada, as palavras são bem escolhidas. Tem muito uso da ironia, da ambiguidade, você tem muito ali o uso dos paralelismos. Aqui no nosso canal você tem alguns vídeos sobre figura de linguagem, vale a pena assistir a cada um deles. Então aqui na cantiga de escárnio você tem uma pessoa zombando de alguém, zoando de alguém, cantando lá na festa uma música, falando de uma pessoa. Você tem aqui o João Garcia de Guilhade, que ele diz o seguinte, a fulana de tal, não diz o nome, disse que ela queria, que eu precisava louvá-la na minha poesia, então eu vou louvá-la, sua velha, maluca e feia. Ou seja, ele vai zoar uma pessoa sem falar o nome. Agora, meninos, tirem as crianças da sala. A cantiga de maldizer, essa é um problema. Oh, meu Deus. Por quê? A cantiga de maldizer é aquela que a pessoa vai zoar o outro, ela não tem preocupação com a estrutura da cantiga, com as palavras que ela vai usar. As cantigas de maldizer falam o nome do indivíduo ou da indivídua, sem contar que ele fala o nome e mostra todas as obscenidades, palavrões e pornografias que o funk moderno tem inveja das cantigas de maldizer. Uma delas, o trovador diz, olha, eu estou tendo relação sexual com a sua mulher, falando da mulher do outro. E contando os detalhes que existem dentro da cantiga, e ainda dizendo assim, e naquela hora, na hora da bobiça, ela ainda diz que ama você. E ele vai cantando isso. Gente, imagina isso numa festa. Era assim que acontecia e isso é cantiga de maldizer. Professor, recapitula. Antes de recapitular, deixa o seu like, inscreva-se no meu nobre e carinhoso canal. E se você tiver alguma dúvida, deixe aí também na descrição. Paio Soares de Taveirosa, ele que começa, o cara que era paia, 1189, canção da Ribeirinha. O trovadorismo está acontecendo na Idade Média. O trovadorismo se divide em duas que se dividem em quatro. Ele se divide em lírica e satírica, lírica de amor, satírica de trollagem e zoeira, amor de uma mulher para um homem, de um homem para uma mulher, a mulher é idealizada, é muita areia para o caminhãozinho dele, amigo de uma mulher para um homem que foi embora e ela está querendo que ele volte, satírica, zoeira, trollagem, de escárnio, bonita, com palavras bem escolhidas, e você não fala o nome da pessoa, e a de maldizer escancara geral. Fala o nome, palavrões, obscenidades e critica todo mundo que puder ser criticado. É isso, meu amor! Trovadorismo! Um beijo, fica com Deus!